com o comportamento dos clérigos e a venda de cargos eclesiásticos, que era uma outra prática muito forte, muito comum nesse período, que era justamente vender-se grandes cargos eclesiásticos, né? A igreja vendia esses cargos, né? Só para ilustrar, mais ou menos um século antes da Reforma, em Genebra, né, houve um nobre que comprou o cargo de bispo de Genebra para o seu filho, certo? O seu filho passou a ser bispo de Genebra. Só que o filho dele tinha 8 anos de idade, para ilustrar basicamente como essa prática era comum, totalmente racional, totalmente insana, né? Um menino de 8 anos se tornou bispo de Genebra, certo? Então era muito comum essa venda de cargos eclesiásticos. O Papa excomungou John Hus e determinou que a cidade de Praga ficasse sujeita à censura eclesiástica enquanto ele morasse ali. A censura eclesiástica proibia de se ministrar os sacramentos, né, que os católicos eram tão essenciais, né, e basicamente então as pessoas ali estavam sujeitas a perder sua salvação, né, na mentalidade católica do período. Então por isso a censura eclesiástica é tão forte. Quando o Papa promove essa censura, ele basicamente condena aquelas pessoas, né? Já que os católicos acreditam que se eles não participarem ali da missa e não terem acesso àqueles sacramentos, eles vão perder sua salvação, certo? Ficar sujeito à censura. Hus então retirou-se para o lugar ignorado. Para ajudar seus ouvintes a ler as escrituras, revisou uma tradução tcheca da Bíblia, né? Ele não promoveu essa tradução, como Wycliffe, mas ele revisou, né, essa tradução tcheca, justamente porque também foi do entendimento dele que as pessoas precisavam ter esse acesso às escrituras sagradas, certo? E esse é um ponto até que muitos se utilizam para criticar a reforma. Outra crítica que se faz à reforma é de que a reforma ela foi ela promoveu um certo individualismo das pessoas, né? Muitos falam isso, muitos católicos falam a respeito disso, né? Que a reforma ela promoveu o individualismo nas pessoas. O cristianismo se encontrava unificado, havia essa visão comunitária, e aí vem a reforma, diz que cada um que cultiva sua fé pessoal, há esse individualismo, né? Só que isso é até um certo anacronismo, porque a gente tem que entender bem qual é o conceito de individualismo que se tem em mente, certo? Porque o conceito de individualismo que nós temos hoje é basicamente o sinônimo de egoísmo, certo? E isso não foi a intenção de nenhum desses homens, desses pré-reformadores e dos reformadores, né? Não é esse individualismo que é basicamente um egoísmo, né? Uma pessoa que é autocentrada, certo? Mas é um individualismo que justamente preza pela liberdade individual. Essa é a origem do termo, na verdade, individualismo, né? E esses homens, eles focaram na liberdade individual de cada um ter acesso às escrituras e poder julgar por si só aquilo que estava sendo feito, certo? Esse é o individualismo que nós podemos imputar sim a esses homens, né? Essa noção de liberdade individual. Que até essa noção de liberdade hoje já foi totalmente desvirtuada, né? Mas era a liberdade justamente para se ler, para se ter acesso às escrituras e para se cultivar a sua devoção particular a Deus, sem a necessidade de praticar esse culto a Deus exclusivamente através da instituição católica, certo? Cada homem poderia, no seio do seu próprio lar, cultuar a Deus também, certo? Sem depender da igreja exclusivamente para fazer isso. Então é esse individualismo no sentido dessa liberdade das pessoas poderem cultuar a Deus, certo? Ele revisou a tradução, né? Já falei. E aí, caminhando aqui, caminhando agora para o final, né, da sua vida, porque diferente do Wycliffe, o Hus foi martirizado, certo? Ao fim de 2 anos, consentiu em comparecer ao Concílio de Constança, realizado em Baden, na fronteira da Suíça, havendo para isso recebido um salvo-conduto do imperador. Então, ele consente em comparecer ao concílio. Por que eles não foram lá e não pegaram ele à força? Porque ele também tinha apoio dos nobres daquele país, os nobres da Boêmia, né, da República Tcheca, também apoiavam o John Hus, certo? Então,
o imperador do Sacro Império Romano, do período, né, ele dá um salvo-conduto para o Rush, né, diz que ele pode comparecer lá, que não vai ser molestado, certo? E aí ele concorda em ir a esse concílio, comparecer a esse concílio. Porém, o acordo foi violado, o salvo-conduto não foi aceito sob a alegação de que não se deve ser fiel a hereges. Então, esse salvo-conduto do imperador não foi respeitado. Ele chega lá, né, ele é basicamente preso, e aí tem as suas ideias ali confrontadas, e há uma série de declarações que são imputadas a ele, que não foram escritos dele, né? Eles condenam ele aí a uma série de ter falado várias coisas que na verdade ele não disse. E aí coloquei aqui, eu vou ler brevemente, né? Um textinho curtinho. A declaração final dele: eu, John Rush, na esperança, o ministro de Jesus Cristo, receoso de ofender a Deus e temendo cair em perjúrio, por meio desse processo, professo minha resistência em retratar-me de todos ou qualquer dos artigos produzidos contra mim por falsos testemunhos. Pois Deus é minha testemunha de que nunca os preguei, afirmei ou os defendi, ainda que digo que o fiz. Além disso, no que diz respeito aos artigos que extraíram de meus livros, digo que abomino toda falsa interpretação que é sustentada por qualquer um dos acusadores. Sabendo que no dia do julgamento toda mentira e pecado que cometi serão manifestos, e se possível que minha voz agora alcançasse todo mundo, então eu certamente faria retratação diante de todo mundo, por toda falsidade e erro que pensei em dizer ou realmente disse. Mas, ainda que temo ofender a verdade ou disputar com a opinião dos doutores da igreja, não posso me retratar com nenhum deles, certo? Então, essa é a declaração final de John Rush, e aí ele foi condenado e queimado vivo em 1415, né? E essa é uma prática que é, só para ficar aqui para reflexão, que começou a se praticar nesse período, né? A queima dos hereges, né? Os irmãos devem lembrar, em todas essas aulas que nós vimos antes, né, que eu falei um pouco a respeito das heresias, e qual era basicamente a punição que era aplicada para um herege antes, né? Era a excomunhão, certo? Esse homem era apartado do seio da igreja. Só que aqui, já nesse século, essa punição ela muda, e ao invés de excomungar meramente um herege, ele era queimado vivo, né? E aí a gente pode discutir a legalidade disso, mas enfim. Mas aí ele foi queimado, condenado, queimado vivo em 1415, né? Porque já nesse período há essa confusão dos papéis do Estado e Igreja, né? A Igreja ela passa a ter o papel de magistrado, né? Ela exerce o papel de julgar quem vive e quem morre, né? Então, basicamente, a Igreja começa a ter esse papel que caberia ao Estado, passa a ser também o papel da Igreja, e ela pode condenar as pessoas justamente à morte, né? E aí, por que queimado, né? Porque você tinha essa ideia de que o fogo ele purificaria a pessoa do erro dela, né? Ela seria purificada do seu erro queimando, ardendo em chama, né? Então, é basicamente essa mudança que ocorre nesse período no tratamento das heresias, certo? Aquele momento também de caçar as bruxas, né? Também teve isso. Isso. Foi o período anterior, né? A Inquisição é desse período aqui também, certo? Do mesmo período, né? Basicamente, né? A Inquisição é um dos grandes incentivadores da criação da Inquisição foram os cátaros, que a gente viu agora no começo. Devido a essa heresia cátara ter se propagado tanto, ainda que eles tivessem sido exterminados ali naquela região, ainda houveram seus dissidentes espalhados pela Europa, e aí foi criada a Inquisição também por conta desses cátaros, né? É o que eu falei, né? A Inquisição não é só bruxos, né? A gente tem essa em mente que a Inquisição foi basicamente caça às bruxas, mas não foi só isso, né? Foram caça a qualquer um que pregasse alguma coisa diferente da ortodoxia católica, né? Então, a Inquisição também é nessa mesma pegada também de condenar à morte, né, aqueles que eram considerados hereges ou ameaças à fé católica, né, à fé cristã. Isso de John Rush, né? John Rush. Foi que falou, tem uma frase conhecida que aponta para... O pessoal fala que aponta para Lutero. É porque
É porque, assim, historicamente não se tem certeza de que ele falou isso, por isso que eu não coloquei, entendeu? Mas seria interessante, né, se ele tivesse falado. Há a possibilidade, né? Não é impossível, né? Não é possível, mas assim, não é totalmente comprovado. Então, isso que eu não coloquei, né? Porque algumas dizem que John Hus falou, quando ele estava queimando, né? Vocês estão queimando aqui um ganso, porque Hus, traduzido, seria ganso, né, basicamente. Vocês estão queimando aqui um ganso, mas depois virá um cisne que vocês não conseguirão queimar, vocês não conseguirão pegar, alguma coisa do tipo. E alguns acreditam que isso apontaria para Lutero, né, que veio depois de Hus. E na época de Lutero, ele era basicamente pintado como um discípulo de Hus, né? Ele foi a caricatura que era feita de Lutero é que ele era um seguidor de John Hus. E realmente os escritos de Hus influenciaram sim Lutero, né? Mas não se tem certeza que ele falou isso aí. Mas é legal, né? É legal, a gente pode ter simplesmente como... Mas não é comprovado, é por isso que eu... O Hus, na verdade, ele só foi pego porque ele quis, né? Senão ele seria igual ao Lutero, né? Ele, na verdade, ele se entregou, né? Acreditando nesse salvo-conduto, mas acabou que isso não foi respeitado, justamente mostrando um exemplo da imoralidade da igreja nesse período, né? O imperador dá um salvo-conduto para a pessoa, e esse salvo-conduto não é respeitado, né? A palavra ali não é honrada, né? Isso é interessante, porque aí a gente já viu o tamanho da perversão da igreja católica. Porque nós temos um exemplo nítido do povo de Deus, em que eles estão na terra prometida, e vem homens enganando o povo de Deus, falando que era de terras longínquas, né? Aí traz pão, traz várias coisas, enganando o povo de Deus, e o povo de Deus, ao invés de consultar o Senhor, eles dão a palavra de que nós não iremos matar vocês. Eles dão a palavra. Passa um tempo e ele descobre que esses forasteiros, na verdade, eram vizinhos. Mas o Senhor fala, porque vocês deram a palavra de vocês, eles vão ficar na terra junto com vocês. Exato. Então a palavra, em Salmo 15, vai falar que o justo, né, aquele que habita no tabernáculo, o Senhor, que quem habitará no tabernáculo, é aquele que jura com dano próprio. Ou seja, se o cristão, se ele jura, ele tem que ir com o seu juramento até o final, por mais que isso venha a implicar danos próprios. Porque a palavra, para o cristão, deveria assim ser, né? Mas os cristãos, infelizmente, hoje estão mais influenciados pelo pós-modernismo, a palavra não tem significado, mas biblicamente, uma vez jurado, deveria ser até a morte. É por isso que a igreja vai falar, não se precipite em jurar. Exato. Nada disso. Você dá sua palavra, você está fazendo isso diante de Deus. Então, a sua palavra deve ser honrada dependendo dos méritos daquele para quem você deu sua palavra, né? Você deve basear a sua palavra nos méritos daquele a quem você deu a sua palavra, né? Isso realmente uma reflexão bem importante. Caminhando aqui para o final agora. Qual que é o legado, né? O legado deixado por John Hus, né? A morte de Hus provocou uma grande revolta na Boêmia. Seus seguidores derrotaram inúmeras cruzadas papais enviadas contra eles, né? Houveram grandes cruzadas que foram enviadas para se exterminar esses seguidores de Hus, mas eles derrotaram muitas dessas cruzadas, né? Porque justamente eles tinham apoio de muitos nobres desse período. Não dá para falar que todos esses nobres tinham razões políticas e econômicas, né? Porque eles estavam justamente lutando contra um poder muito maior do que eles e não se tinha nenhum ganho político ou econômico nisso, né? Tornando-se conhecidos, os seguidores deles tornaram-se conhecidos como os irmãos tchecos ou irmãos unidos e mais tarde como os morávios. Com seu zelo por Cristo, os morávios escreveram uma das páginas mais nobres das missões cristãs em todos os tempos. Nenhum grupo protestante teve maior consciência do dever missionário e nenhum demonstrou tamanha consagração a esse serviço em proporção ao número de seus membros. É lógico, houve outras denominações que fizeram uma quantidade maior de missões, mas dada a proporção, o tamanho dos membros, o tamanho da igreja, né, desses morávios, baseado nessa proporção, eles empreenderam um número enorme de missões nesse período, né, período posterior também, né?
Ó, só para ilustrar, né? Missões foram enviadas para locais como a Groenlândia, Geórgia, Suriname, Costa do Ouro, África do Sul, Jamaica, Egito, Espanha, Romênia e Constantinopla, e outros também, né? Só coloquei essas aqui só para ilustrar a quantidade de homens que foram enviados para todos os locais para pregar o Evangelho, certo? A convivência com alguns morávidos, outro legado também. A convivência com alguns morávidos causou profundo impacto em John Wesley, né, que é o fundador do metodismo, e contribuiu para a sua conversão e o surgimento do metodismo. William Carey, o pioneiro das missões batistas, os admirava grandemente e apelou para seu exemplo de obediência. Eles também inspiraram a criação de duas das primeiras agências protestantes de missões, a Sociedade Missionária de Londres e a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, né? Então esse é um grande legado deixado aí por John Hus, né? Isso é algo interessante, isso é uma das coisas legais da gente estudar um pouco a história da igreja, né? Que nós agora vivemos aqui nesse período histórico, né? Nesse espaço-tempo, e nós não temos a noção de como nosso zelo, as nossas ideias, a nossa vida pode ser um instrumento de bênção e influenciar muitas outras vidas que virão posteriores a nós, certo? E estudando a história, né, vendo um período anterior, nós já temos esse recorte aí feito, né, nós podemos ter uma visão muito mais ampla, né, de como a vida de um homem que se posta ali defendendo as verdades bíblicas, né? Como por exemplo foi o Wycliffe, como a vida dele foi instrumento de bênção para muitas e muitas outras vidas, né? Então que fique essa reflexão para nós também, né? Como buscando servir a Deus, buscando levar uma vida que glorifique a Deus, nós podemos ser instrumento de bênção para muitos outros que virão depois de nós, né? O Wycliffe influenciou Hus, e a denominação criada após, baseada nas ideias de Hus, influenciou todo mundo, certo? Missionários foram enviados para todas as partes do mundo. Então isso é algo que edifica, né, e que nos fortalece, certo? Ver como Deus, na sua providência, Ele se utiliza de homens tão simples ali para edificação de toda a sua igreja, né? Para o aumento e a expansão do seu reino nesse mundo, certo? Então, basicamente isso. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Tem como você botar o slide da frase do batismo? Tem. É interessante. Essa aí. É muito importante a gente lembrar, porque hoje a gente sempre conversa, né, como que, infelizmente, o meio reformado está virando academicista. A gente valida as nossas opiniões de acordo com quem estudou mais. A gente já tem uma frase, pô, mas fulano de tal já estudou tanto, ele deve estar certo. Olha o que o cara fala no final, né, cara, de Hus. Ainda que tema ofender a verdade ou disputar com a opinião dos doutores da igreja, não posso me retratar por nenhum deles. A verdade espiritual, ela não é jamais revelada somente pelo meio do estudo. Estudar não garante entender a verdade revelada. Quem garante entender a verdade revelada é o Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo. Isso. É por isso que eles optaram tanto pela tradução da Bíblia, para nós hoje voltarmos a ter opiniões de doutores. Eu vou ter minha opinião porque eu sigo esse mestre. Esse mestre que falou, eu jogo meu raciocínio para fora, por mais que eu tenha a Bíblia traduzida, e se ele falou, está falado. Enquanto que a verdade, nós só a conhecemos com o Espírito Santo. E a história da igreja se provou, em muitos casos, que muitos homens estudaram muito e erraram cabalmente. Sim. Erraram muito. E eram doutores da igreja. Sim. A gente tem isso quando você está dando alto medievo e baixo medievo. A gente está vendo aí, por exemplo, 1000 anos de altos doutores da igreja errando drasticamente. Pessoas que ficavam 8 horas estudando, 4 horas estudando, mas não eram doutores, né, no sentido espiritual do termo. Eles não eram mestres. Por quê? Porque só pode ser um mestre, não quem lê faculdade, não quem lê muitas escrituras, mas quem
tem total dependência do Espírito Santo. E por isso que nós, como protestantes, acreditamos sim que uma pessoa indouta pode discordar de um doutor e estar certo. Uma pessoa iletrada que eu digo assim na teologia, né? Não, né? Na teologia, ela pode sim dizer, isso aqui é a verdade. E o doutor da igreja fala vários sofismas, ela fala, mas isso é a verdade. Por quê? Porque a verdade não é conduzida pelo academicismo, mas pelo Espírito Santo. Esse é o individualismo. Exato. Isso é importante, porque quando a gente vê esse tipo de coisa, né, como por exemplo o Wycliffe, parece meio a insanidade, né? Nossa, esses homens ignorantes mandaram, o homem já estava morto, mandaram tirar os ossos dele de lá e queimar os ossos dele, por que isso que a gente... Mas esses aqui que mandaram fazer isso, e os que condenaram John Hus, eles eram os mais inteligentes de toda a Europa no período. Eles eram os top, né? As pessoas que iam aos concílios eram os grandes homens, eram os grandes doutores da igreja que participavam desses concílios. Então não era gente ignorante, não era gente letrada, eram os mais inteligentes de toda a sociedade ali naquele período, né? Então essa é uma reflexão importantíssima e é também um legado da Reforma que é muito deturpado, né? Porque eu já ouvi muita gente falando que o legado da Reforma é a educação, como se a educação salvasse o homem, né? Muita gente fala isso da Reforma, né? O legado da Reforma é que Lutero, ele alfabetizou as pessoas, certo? Mas Lutero só alfabetizou as pessoas para que elas tivessem acesso à palavra de Deus, certo? Para edificação dessas pessoas. Não porque ele acreditava que a educação por si só salvaria o homem. A gente já falou muito sobre educação aqui, né? Não precisa nem adentrar tanto nisso, mas o legado da Reforma não é meramente a educação, né? A educação é uma consequência daquilo que esses homens buscavam, certo? Ela não de maneira nenhuma, não era o objetivo das pessoas, vamos educar as massas, porque as massas educadas serão civilizadas, né? Vídeo nazismo, né? Eu já falei um pouco sobre isso, né? Mas a educação por si só, obviamente, não salva ninguém, certo? E é justamente a nossa fé não é uma fé intelectualizada, né? Isso é uma coisa muito importante de se ter em mente aqui, que esses homens eram grandes intelectuais e erraram também, certo? Então, é uma coisa importante. Alguém mais? Então vamos orar, né? Vamos orar.